O Salmo de número 40, ele esconde uma pérola muito grande dentro desse Salmo. Eu sei que você já leu várias vezes sobre esse Salmo, já estudou, já ouviu muita gente falar, já escutou várias pregações sobre esse Salmo, mas eu quero te mostrar algo poderosíssimo dentro desse Salmo de número 40. Então, fique ligado, se você é pastor, pregador, se você é mestre, se você é professor de escola bíblica dominical, você vai aprender algumas coisas dentro da concepção judaica, dentro da língua hebraica, e você vai entender como que Davi, ele escreveu esse Salmo. Qual foi o momento de sua vida que Davi escreveu esse Salmo? Vamos lá, eu tenho algumas informações para passar a vocês. Existe uma divergência entre o primeiro verso da nossa Bíblia em português e o primeiro verso do Terrilim, que é o livro dos louvores, o livro dos salmos. Qual é o primeiro verso do livro dos louvores, que é os salmos em hebraico? O primeiro verso é aquele que é o tema da nossa Bíblia em português. A nossa Bíblia em português, o tema dele em cima está escrito Salmo de Davi para o condutor mor. Na verdade, no original, esse que a gente coloca como tema, não é tema, faz parte do primeiro verso dentro da língua hebraica, que era um cântico. Então, o primeiro verso da língua hebraica está escrito o seguinte, ó, Laminatser le David mizimor, ou seja, para o condutor, para Davi, um cântico. Então, esse é o primeiro verso. Na nossa Bíblia, o primeiro verso está escrito, esperei com paciência no Senhor. Quando, na verdade, no texto hebraico, o segundo verso é o primeiro verso da nossa Bíblia em português. Está conseguindo pegar? Essa é a primeira informação que eu tenho para passar a vocês. A segunda informação é o seguinte, quando Davi escreve esse Salmo de número 40, parece que os primeiros 12 versículos, Davi está radiante, Davi está alegre, Davi está com o coração radiante de alegria e ele compõe aqui um salmo, um hino de louvor a Deus. Mas, na verdade, você vai perceber que Davi estava passando o pior momento da sua vida. Eu vou te mostrar o que é que Davi estava passando e o que levou Davi a compor um hino de adoração a Deus. Olha só o que diz o comentário rabínico do Terrilim. Aqui é o Terrilim, escrito em hebraico, e aqui está o comentário rabínico. Olha só, o comentário rabínico diz o seguinte, os primeiros 12 versos desse salmo indicam que Davi estava no auge da felicidade quando pronunciou estas palavras. O êxtase e a eloquência justificam a descrição de uma nova canção usada no verso 4. Davi diz que, e Deus pôs um novo cântico na sua boca. Então parece que Davi, ele estava muito alegre, ele estava muito feliz, e o texto começa dizendo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Parece que Davi estava muito alegre por Deus haver respondido Davi. Só que na verdade não era isso. Olha só, o contexto do Salmo é o seguinte, Davi, ele havia sido acometido de uma enfermidade, que parece que essa enfermidade ia levá-lo à morte. Agora, não só as enfermidades, mas também várias perseguições. Perceba o verso de número 12. Diz assim, ó, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades, ou seja, a palavra iniquidade aqui no hebraico é avon. Iniquidades aqui são pecados, são coisas cometidas por Davi que gerou uma consequência. Então ele vai dizer que muitos males são numerosos demais que estão rodeando ele. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Davi dá uma ideia aqui de haver cometido várias coisas, vários pecados, várias iniquidades, de maneira que Davi se viu num aprisionamento terrível, de maneira que ele não conseguia nem olhar para o céu para orar. Então, é isso que ele vai expressar no Salmo 40, verso número 12, e ele vai dizer, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Então, mostra que o cenário em que Davi está vivenciando não tinha motivo nenhum de Davi compor um hino. Então, o contexto aqui mostra que Davi estava num momento difícil, no momento de pecado, no momento de iniquidade, no momento de doença, várias coisas acontecendo na vida de Davi, e mesmo assim que acontece isso tudo, Davi ainda arruma um jeito de louvar a Deus, de compor a Deus. E qual é a composição que Davi faz? Salmo de número 40, verso de número 1, ele começa a orar a Deus, ele ora a Deus de todo o seu coração. O texto vai dizer, no verso de número 8, o seguinte, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isso está de acordo com um dos salmos que diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas o que Davi fazia quando ele pecava? Segundo o que está escrito no verso de número 12, do número 40. Davi, ele se arrependia. Davi, ele voltava atrás. Davi, ele tinha um coração quebrantado. É por isso que a palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Davi, ele sempre que pecava, ele sempre que errava, ele fazia techuvá. Sabe o que é techuvá? Techuvá é o retorno. Davi sabia que o pecado levava ele numa direção oposta.
mas quando ele caía em si, que reconhecia o seu erro, ele fazia a techuvá, que era o retorno. Ele voltava para a palavra, ele voltava para a lei de Deus. Então ele sabia que só a palavra de Deus era responsável por limpar o seu coração, por limpar a sua mente e por colocá-lo no caminho reto, no caminho de justiça. Então, no momento mais difícil da vida de Davi, ele compõe um hino. Ele sabe que Deus vai lhe responder. Então ele diz: esperei com paciência no Senhor. Sabe o que significa isso? Quando Davi, ele clama a Deus, Deus não lhe responde em palavras. A resposta de Deus foi um silêncio. E Davi era maduro o suficiente para entender o silêncio de Deus. Quando ele diz, esperei com paciência, esperei quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4? 5 anos? Não sei. O tempo que for necessário, ele ia esperar. Porque ele sabe que ele estava em falta com Deus. Ele sabe que ele havia cometido tantos pecados. Ele sabe que por consequência dos seus males, ele está recebendo tanto no seu corpo físico uma doença, que segundo os comentários rabínicos vai dizer isso. Olha só, o Salmo de número 40, segundo o comentário rabínico, diz: este salmo é um cântico de alegria que compôs Davi ao recuperar a saúde completa. Então Davi estava passando por uma doença no seu corpo. Então, quando Davi é acometido de doenças, é acometido de muitos inimigos ao seu redor querendo a sua cabeça, Davi ele resolve clamar ao Senhor e mostrar que o seu coração estava quebrantado. Mas Deus ficou um tempo em silêncio. Por isso que ele vai dizer, eu esperei. Esse esperar aqui quer dizer que Deus ficou em silêncio, não respondeu Davi, mas o texto continua. Esperei com paciência no Senhor. E chegou um determinado dia que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso número 2. Aí quando o Senhor ouve ele e inclina-se para Davi, em primeiro lugar, o texto vai dizer que ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Ou seja, Davi descreve essa situação aqui que ele está vivenciando, de pecado, de doença, de inimigos o cercando, querendo na sua cabeça, como se ele estivesse em um charco de lodo, em um poço onde ele estivesse todo embaraçado e não conseguisse sair. Mas quando Davi clama, Deus o ouve, e o texto vai dizer que tirou-me. Sabe o que significa isso? Que quando eu clamo a Deus, isso é, eu clamo a Deus porque eu tenho confiança e certeza de que a minha ajuda não virá de homens, a minha ajuda virá do Senhor. Então o texto vai dizer que quem o tirou desse lago horrível, desse poço profundo de lama e de lodo, foi o Senhor. O Senhor o arrancou, o Senhor o tirou. E depois que o Senhor o tirou, ele pôs os meus pés sobre uma rocha firme. Uma rocha firme, firmou os meus passos. Primeiro lugar, ele tira. Segundo lugar, ele firma os seus passos. Por quê? Porque a situação que Davi estava vivenciando era uma situação de lugares, caminhos escorregadios. Quem anda distante da palavra de Deus, quem anda distante da lei de Deus, anda por lugares escorregadios. Qualquer momento você cai, a qualquer momento você cai em uma cilada, você cai numa armadilha. Mas se você voltar o seu coração para Deus, como Davi fez, Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai se inclinar para você. Deus vai tirar você, vai arrancar você desse lugar e vai firmar os seus pés sobre uma rocha. Será que você consegue enxergar isso aqui? Que esse firmar os pés em uma rocha fala que Deus firmou Davi, firmou os pés de Davi em Cristo, mesmo estando no Antigo Testamento. Mas a figura da rocha, que é Cristo, está presente continuamente nas passagens do Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa. E o texto ainda vai continuar. Ele vai dizer: e pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que significa isso? Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele que muda o destino. Todo mundo que via Davi prostrado, caído, sendo cercado por inimigos, doente, foram os mesmos que tiveram que ver Deus erguendo a sua cabeça, Deus o firmando, Deus o fortalecendo, Deus o curando. E mesmo Davi, nos momentos difíceis de sua vida, Davi ainda tinha motivos de adorar a Deus, de servir a Deus com as suas canções, de compor um hino em adoração a Deus. Então, o Salmo de número 40 fala de uma canção composta por Davi no pior momento que ele estava passando. E aí Davi vai dizer que tudo isso que ele passou vai servir para outras pessoas serem levadas a Deus. Olha só, o verso número 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se possam contar. Aí no verso de número 9, ele vai dizer assim, ó: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Então Davi, ele usa esse momento que ele passou para proclamar as verdades de Deus à congregação. Sempre por momentos difíceis, por consequências de pecado que eu havia cometido. Mas Deus é misericordioso.
a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, ela é grande demais. E Deus é um Deus perdoador. Davi falou à congregação aquilo que Deus havia feito. Então esse hino é o hino que Davi faz, reconhecendo aquilo que Deus fez por ele. Deus o salvou, Deus o resgatou, Deus o tirou do lago horrível de lodo e o transportou e colocou em uma rocha firme, em um lugar sólido. Então, esse foi o Salmo de número 40. Acredito que esse Salmo é muito profundo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo e não se esqueça, me segue para mais vídeos como esse, porque tem muita coisa boa para vir, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Eu espero você no próximo vídeo.